Paz seja Jesus a todos, glória a Deus. Estamos aqui mais um dia no canal Semeando a Semente para gravar mais um vídeo para a glória de Deus e edificação das nossas vidas. Hoje nós iremos falar sobre alguns pontos que o apóstolo Paulo falou, que o apóstolo Pedro escreveu na sua época, há séculos atrás, que os homens naquele tempo distorciam. É a mesma coisa se cumpre nos dias de hoje. E o pior de tudo não é só que eles distorcem. O pior de tudo é a consequência que essa distorção traz na vida daqueles que distorcem e na vida daqueles que ouvem a pregação ou o ensino dos que estão distorcendo. Vamos analisar aqui essa fala de Pedro? 2 Pedro, capítulo 3, versículo a partir do 14, até o versículo de número 16. Olha só. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que nele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Agora, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Olha só o que o apóstolo Pedro está dizendo. Que o apóstolo Paulo, ele escreveu coisas nas suas epístolas falando a respeito da salvação. Só que tem alguns tópicos, tem algumas epístolas que Paulo escreveu que tem coisas que os indoutos e os inconstantes distorcem. Igualmente as outras escrituras. Por quê? Porque tudo que Paulo, tudo que Pedro, tudo que Tiago, tudo que João, tudo que Judas, tudo que os apóstolos, tudo que o escritor aos Hebreus escreveram, tem que estar baseado nos evangelhos. Tem que estar baseado no que Cristo disse. A palavra deles tem que ter a base na palavra de Cristo. Então nada do que Paulo disse, nada do que Pedro disse, nada do que Judas disse, nada que o escritor aos Hebreus disse, nada do que João disse, pode estar fora do que Cristo disse nos evangelhos. A inspiração que o Espírito Santo inspirou esses homens a escrever tem que bater com o que está escrito nos evangelhos. Aí Pedro vai dizer, na sua época, os indoutos e inconstantes, os homens que não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a meditação na palavra, não tem compromisso com a perseverança, com a busca, distorce. Aí ele vai falar assim, ó: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento. Ó, eles são indoutos e inconstantes, mas vocês não. Cresçam na graça, não sejam inconstantes. Cresçam no conhecimento, não sejam indoutos. Cresçam no conhecimento da palavra. Ó, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Olha só, vamos lá. Vamos falar de alguns pontos em que o apóstolo Paulo escreveu que é de difícil interpretação, que os homens distorcem e seguem para a própria perdição. Vamos lá. Primeiro ponto. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum justo sequer. Não há quem faça o bem. Está escrito lá em Romanos capítulo 3. Só que não olham o contexto, né, antes de chegar no versículo 10, e não olham depois do versículo 10 o que vem escrito. Ali não está falando dos cristãos, não está falando da igreja de Cristo, está falando dos filhos dos homens, dos que não servem a Deus, não está falando de quem é servo de Cristo. Primeiro ponto. Segundo ponto,
Romanos capítulo 7, quando Paulo fala que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não queria se fazia. Paulo está falando como judeu, e Paulo está falando de quando ele servia a lei. Quando ele perseguia a igreja, ele pensava que estava fazendo bem. Ele queria fazer o bem, mas o bem que ele não queria, esse ele fazia. Ou seja, esse ele não fazia no caso. Por quê? Porque ele não queria que o povo de Deus, que a palavra de Deus sofresse. Mas ele estava fazendo o quê? Perseguindo o povo de Deus. Aí nós vamos entender essa fala de Paulo, o bem que eu quero fazer. Se Paulo está dizendo que ele quer ser obediente a Deus, mas não consegue, ou no caso, eu quero falar a verdade, mas não consigo, só minto. Eu quero não me prostituir, mas não consigo, eu me prostituo. Se Paulo está falando dessas práticas, Paulo está indo contra o que Deus disse através da vida, dando testemunho de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. Deus disse para Satanás que Jó é justo, temente a Deus, íntegro, sincero e se desvia do mal. Então Deus vai falar que o servo dele, Jó, se desvia do mal e é justo. Como Paulo vai falar que não tem nenhum justo sequer, como Paulo vai falar que não tem como se desviar do mal, mas somente praticar o mal. Não tem como fazer o bem, mas só fazer o mal. Deus diz que Jó faz o bem e se desvia do mal. Deus diz que Jó é justo. Então vamos lá. Então a interpretação do que Paulo diz não pode ferir o que Deus disse de Jó. Vamos para outro. Paulo disse ainda em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Gente, quando Paulo diz miserável homem que sou, Paulo, ele não está dizendo que ele é miserável por causa da conduta dele de vida pecaminosa que ele está vivendo. Não, não, não. Ele não está vivendo uma conduta de vida pecaminosa. Ele está dizendo que ele é miserável. Por quê? Porque ele não pode se livrar do corpo dessa morte. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. É só continuar o versículo. Ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí abaixo ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Continua a leitura que você vai entender que ele está se diminuindo e está exaltando a Cristo. Ele está dizendo, eu não posso me livrar do corpo dessa morte, mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Por que ele dá graças a Deus por Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou e vai ressuscitar aqueles que morrerem fiéis a Ele. Então Paulo está dizendo, eu sou miserável, eu não posso me livrar do corpo dessa morte, mas eu dou graças a Deus porque Jesus Cristo pode me livrar. O miserável que Paulo está usando a palavra não é o mesmo sentido do que Jesus fala de Laodiceia. Você é pobre, cega, nu, miserável e desgraçada. Não, não é o mesmo sentido, porque Paulo, ele é imitador de Cristo. Paulo, ele é fiel a Cristo. Paulo, ele guarda os mandamentos de Cristo. Laodiceia estava desviada. Laodiceia estava morna. Jesus manda Laodiceia se arrepender. Laodiceia, Jesus estava do lado de fora. E Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Jesus estava na porta batendo na vida do apóstolo Paulo para entrar? Não, Jesus morava na vida dele. O Espírito Santo morava na vida dele. Cristo era a prioridade do apóstolo Paulo. Então a fala de Paulo de miserável não é a mesma fala que Jesus usa para falar com a igreja de Laodiceia. Não é o mesmo significado, não é o mesmo termo, não é o mesmo contexto. Outra fala, Paulo fala, 1 Timóteo capítulo 1, que Jesus Cristo veio morrer pelos pecadores e do qual ele é o principal. Aí pegam esse texto para falar que se Paulo era o principal dos pecadores, eu sou o segundo, eu sou o terceiro, eu sou o quarto. Quantas vezes já ouvimos na nossas igrejas o povo falar isso? Quantas vezes eu já ouvi no culto de ceia do Senhor o pastor dizer, não o meu pastor Cláudio, que eu congrego hoje, mas o pastor dizer, eu sou o principal dos pecadores, eu fui mais que pequei esse mês, eu pequei a beça esse mês, eu fui mais que pequei de toda a igreja. Pô, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, quando Paulo está dizendo que Cristo
veio morrer pelos pecadores, do qual ele é o principal, ele está se colocando como principal, como sinônimo de humildade, dizendo que ele era o principal homem que precisava de um salvador. Ele não está dizendo que ele é o número um, principal, que vive pecando. Pelo amor de Deus, a distorção da palavra, gente, é muito grave isso. O que é que Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2? Permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós vamos ver a distorção da palavra. É o que Pedro disse. Tem pontos que Paulo disse que é de difícil interpretação, que os homens indoutos e inconstantes, irmãos, isso não é soberba falar. Não estou sendo soberbo falar, é a realidade, está claro nas escrituras. Os indoutos e inconstantes, os que não perseveram em ler, não perseveram em estudar, não se humilha diante de Deus, não se prostra diante de Deus, não tem reverência, não pede a Deus direção na palavra. Os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras. Por quê? Porque o que Paulo diz está batendo com as outras escrituras, mas a interpretação que tiram, a interpretação errada, está distorcendo as outras escrituras e está levando para quê? Para perdição, está levando para condenação. Isso é seríssimo, isso é muito sério. A gente precisa vigiar no que a gente ouve, que os outros dizem, e não analisa na palavra de Deus para ver se de fato está batendo. Mas é doutor, mas é isso, mas... Gente, eu respeito a todos, eu ouço a todos, mas eu fico com o que está escrito. Vai falar para mim, eu vou fazer igual aqueles homens que estavam em Bereia. Paulo falava, eles analisavam nas escrituras para ver se o que ele estava falando estava certo. Aí eles creram no que Paulo falou. Por quê? Porque eles conferiram as escrituras. A gente precisa conferir as escrituras para não cair no erro de seguir uma doutrina distorcida da Bíblia e seguir para a perdição. Então vamos lá. Primeiro ponto, não há um justo sequer, que Paulo falou, mas não explicam o contexto. Segundo ponto, o bem que eu quero fazer não faço, mas não explicam o contexto. Terceiro ponto, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas não explicam o contexto. Quarto ponto, sou o principal dos pecadores, mas não explicam o contexto. Quinto ponto, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pegam esse texto e dizem que a salvação, para ser salvo, só precisa de fé, não precisa de mais nada, só de fé, não precisa de obra. Aí falam, a obra vem acompanhada da fé, ou seja, o que crê vai praticar a obra. Por isso que a gente vê a igreja do jeito que está, o povo não tem reverência, a grande maioria, o povo não tem temor a Deus, o povo não está guardando mais a sã doutrina, o povo não tem mais compromisso com Deus, o povo não tem reverência na hora de cultuar a Deus, na hora de adorar a Deus. Fica um monte de gente na igreja conversando, mastigando chiclete, mexendo no telefone, sai na hora da palavra. O povo não tem temor. Por quê? Vai perguntar se crê em Cristo? Eu creio. Vai perguntar se obedece a palavra, vai perguntar se guarda os mandamentos. Então, o que o apóstolo Paulo disse, o que ele está combatendo ali, todos esses pontos, eu vou fazer um vídeo de cada um deles específico, para poder falar sobre todos esses assuntos. Todos esses pontos, eu vou gravar um vídeo para falar sobre eles. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o que Paulo está dizendo é que a salvação é pela graça, pelo sacrifício de Cristo, e mediante a fé. Por que Paulo está falando mediante a fé? Porque Paulo está combatendo o judaísmo que está atacando a igreja. Se você ler Atos capítulo 19 e Atos capítulo 20, você vai ver que Paulo prega o evangelho para os judeus e para os gregos que estão em Éfeso. E na sinagoga, na cidade de Éfeso, os judeus, o povo da sinagoga, não crê na mensagem, não obedece à mensagem,
e ainda fala mal da mensagem que Paulo prega. Então, os judeus, eles criam que a salvação é pelas obras, sem a fé em Cristo, sem os mandamentos de Cristo, sem seguir Cristo, sem negar a si mesmo, sem tomar a cruz e seguir após Jesus. Para eles a salvação era apenas pelas obras da lei de Moisés. Eles não criam em Cristo. Então é isso que Paulo está combatendo. Por que Paulo está combatendo? Porque a igreja está sendo atacada, que os judeus estão pregando. A salvação é pelas obras, não pela fé. Paulo está dizendo, vocês são salvos pela graça, pelo sacrifício de Cristo, mediante a fé. Vocês são salvos pelo sacrifício de Cristo mediante a fé. Então vamos lá. Se é só crer no sacrifício de Cristo, não precisa se submeter, não precisa obedecer os mandamentos de Cristo. Se é isso que Paulo está dizendo, Paulo vai falar na mesma carta aos Efésios, capítulo 5, no versículo 5 e 6, que os avarentos, que é a idolatria, que os imundos e que os impuros não vai herdar o reino de Deus. Não tem herança no reino de Deus de Cristo. No versículo 6, Paulo vai falar, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí no 7 ele diz, portanto não sejais seus companheiros. Lê lá. Então se eu for companheiro dos que estão seguindo a palavra vã, se eu seguir a palavra vã, se eu for impuro, se eu for avarento, se eu for imundo, eu vou receber a ira de Deus e não o reino. Eu não vou receber o reino. Então tá bom, não te convenceu a palavra? Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ou seja, que reconhece o meu senhorio, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não basta só crer em Jesus, nós precisamos nos submeter aos seus mandamentos, precisamos obedecer a sua palavra. Para fechar, para não ficar muito grande, Hebreus capítulo 5, versículo de número 7 e versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo é a causa de eterna salvação para quem crê nele como único e suficiente Salvador e obedece os seus mandamentos. Se você diz que crê em Jesus, ainda tem um livro de Tiago ainda, que não dá para falar sobre ele agora. Eu vou falar no vídeo que eu fizer específico falando desse assunto. Quem crê em Jesus, precisa crer na palavra de Jesus. Não adianta, eu creio em Jesus, mas não guardo os mandamentos, a minha fé é morta. Se eu não obedeço os mandamentos, a minha fé é morta. Então, vamos falar sobre esses pontos. Se Deus nos direcionar a outros pontos, nós iremos falar também. Se você conhece outro ponto do que o apóstolo Paulo disse e iriam distorcer, coloca nos comentários para estar nos ajudando e nós estarmos gravando vídeo para a glória de Deus e para a edificação da igreja de Cristo. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.